A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos, nesse instante, prezados irmãos, dar início à nossa santíssima reunião de oração. Apresento a todos, em nome do primaz da igreja, a minha saudação, desejando que, durante toda a permanência dos irmãos, aqui neste recinto, a graça divina possa envolvê-los totalmente. Também apresento os meus cumprimentos àqueles que nos visitam e também àqueles que nos acompanham pela internet. E quero lhes dizer palavras de um hino que o coral canta. Uma luz está a brilhar neste lugar. E esta é uma perfeita realidade. Em todas as reuniões apostólicas, uma luz está a brilhar. É a presença do Espírito Santo de Deus. E ainda diz mais o hino. O primaz está presente. Eu creio, eu acredito, e os irmãos também devem acreditar. O primaz está presente. Ele está espiritualmente. E ele nos pede amor e reverência. Eu peço que todos se posicionem em pé e numa expressão espontânea de quem está realmente feliz, vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem Agora nós vamos orar, não para lembrar Deus que Ele precisa estar aqui, mas para que, por intermédio de nossa fé, nós possamos ir até onde Ele está. Santíssimo Deus, nosso glorioso e onipotente Pai Celestial, obrigado por esta brilhante oportunidade de estarmos aqui reunidos em família. Pedimos, Senhor Deus, em favor de todo irmão e de toda irmã que cruzou as portas deste templo nesta noite. E que aqueles que chegaram cansados encontrem renovo. E os que buscam respostas ouçam a tua voz. Que o nosso louvor suba como um aroma suave até o teu trono. Abra os nossos ouvidos e o nosso entendimento para aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Santa e querida Vó Rosa, santo e querido primaz, que esta reunião não seja apenas um rito religioso, mas um encontro real com o Espírito de Deus. Abençoe os nossos músicos, abençoe os nossos pregadores, e que a tua vontade seja uma realidade
através do cumprimento dos nossos deveres nesta noite. Acompanhe aqueles que ainda não chegaram, estão a caminho, que eles possam em breve estar aqui para juntos louvarmos e glorificarmos o teu santíssimo nome. Santa e querida Avó Rosa, pela certeza absoluta da presença desta luz em nosso meio, pela certeza absoluta da presença do primaz conosco nesta reunião, os nossos mais sinceros agradecimentos. Amém. Vamos cantar, prezados, adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Ao Espírito divino do nosso eterno Pai, adoramos com fervor pela sua sabedoria e verdade, pela sua justiça e vida, que ao seu povo tem dado com o seu divino amor. Agradecemos-te com amor, ó Espírito divino, pela sua sublime presença, à frente desta igreja, através do Santo Consolador, ó Espírito da verdade, que por ti nos foi dado, tua virtude poderosa, que convence, salva e consola, está com teu povo santo, através da Santa Formosa, o Santo Consolador, que é teu santo templo, ó Espírito divino do amor. Esta santa poderosa, com piedade e justiça, com lealdade e santidade, a nós transmite com poder tua sublime virtude, tua graça, tua pureza e o teu querer, perfeição e santidade, ao Espírito Santo do Pai e a Santa Formosa, teu Consolador, nossa gratidão e amor. Amém? Todos podem tomar os seus lugares. Irmãos, quando a igreja canta junta, vozes diferentes tornam-se uma só. E o canto coletivo realmente prova que compartilhamos da mesma fé. Prezados, neste momento nós iremos ouvir o coral que irá apresentar um hino
E eu quero, antes, porém, dizer aos irmãos coristas, regentes e músicos o que está no boletim de número 3.893, do dia 21/3, dizendo assim: na Igreja Apostólica, a música sempre teve e continuará tendo um papel essencial na santificação e salvação do povo e de muitas almas. Por isso, com esta fé e confiança, vamos ouvir o primeiro hino intitulado Hoje Sou Feliz.
Irmãos, na verdade, além de termos ouvido um hino, nós ouvimos também um relato, uma história de superação, uma história de transformação de vida. Uma história que conta e que coincide com aquilo que muitos, ou a maioria que está aqui, passou. No passado, uma vida muito difícil, sofrimento, dor, tormento, horror. E eis que um dia, a mesma luz que brilha hoje aqui, brilhou na sua vida, te proporcionando a salvação. Irmãos, eu vou ler um testemunho da nossa irmã Geralda Magela Rodrigues de Araújo. Ela sim testificou em sua carta de 14 de outubro de 2024, remetida de Unai, Minas Gerais. No dia 14 de outubro, eu estava em minha bicicleta, trafegando no centro da cidade, e ao atravessar um sinaleiro, de repente um veículo surgiu por cima de mim. Após a pancada, fiquei caída no chão a 2 metros de distância, pois o veículo bateu em meu joelho e na minha mão esquerda. O motorista me levantou muito preocupado, pois era um conhecido. Mas eu lhe disse que não se preocupasse, pois não houve nada grave. Eu sou apostólica e creio que foi uma grande bênção que recebi com o amparo do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Agradeço e louvo os seus santos nomes, assina Geralda Magela Rodrigues de Araújo. Mais uma bênção, mais um milagre para o nosso conhecimento. Próxima apresentação. O coral apresenta o hino intitulado Minha Gratidão. Estava em grande sofrimento, não tinha paz, não tinha alegria. A minha vida era um tormento. A felicidade para mim não existia. Em muitas portas, ansioso eu bati, procurando para minha salvação, mas não encontrava aquilo que almejava e piorava a minha situação. Mas um dia um convite eu ouvi a uma igreja de poder, onde a salvação eu iria encontrar e a
felicidade para sempre eu ia ter. Eu confio plenamente em teu poder. Creio que és o elo perfeito entre os céus e a terra. Creio que os anjos
escutam tua voz quando o Senhor clama a eles por nós. Eu creio que através do teu olhar podes ler o pensamento de cada coração. Nossa vida, o nosso querer, pode saber e também conhecer nossa intenção. Eu confio plenamente em teu poder. Creio que és um profeta de Deus, pois suas bênçãos eu já pude receber. Por isso creio que és um anjo do céu. Viveu conosco como homem nesta terra, e entre nós cumpriu também sua missão. Como os profetas que viveram noutra época, Deus colocou tanto poder em suas mãos. Santo irmão Aldo, confiamos no Senhor. Cremos que és para nós como uma luz, luz divinal que ilumina o nosso viver, pois nos ensinas como amar a Jesus. Cremos plenamente em teu poder. Cremos que representas o Santo Consolador, a profecia deixada por Jesus, que haveria um só rebanho e um só pastor.
Foi Deus quem te deu toda esta glória. Irmãos, este hino nos fez recordar uma característica muito peculiar do Santo Irmão Aldo, quando ele estava aqui em nosso meio, e os irmãos irão se lembrar agora também, quando estávamos na fila, prestes a cumprimentá-lo. O irmão Aldo estava cumprimentando a pessoa que estava ali já à sua frente e olhando as demais que se aproximavam. O irmão acabou de cantar que pelo olhar ele conhece e conhecia o pensamento de cada um de nós. É uma característica do Santo Primaz que veio à memória neste momento ao ouvir este hino. Quando estávamos cumprimentando o irmão Aldo, recebendo a sua bênção, ele já estava lendo o pensamento do próximo que iria cumprimentá-lo. E isto hoje, com muito mais perfeição, ele faz. Sabe e conhece as nossas intenções e os nossos pensamentos. E a próxima apresentação é um hino intitulado Eu Confio Ainda Mais. Nada no mundo vai me fazer mudar de rumo, nem me convencer, porque confio em tua bondade, na tua pureza, em tua santidade. Sei que a justiça celestial nunca falhou, vai prevalecer. Creio que os anjos estão contigo e ajudando o Senhor me proteger.
fé que tenho em ti, querido primaz, pois agora estás no reino do céu, a me abençoar ainda mais. O teu poder é divino, é maior na vida daqueles que a ti são leais. Creio que estás sempre ao meu redor e teus milagres para mim são leais. Creio que agora integras o poder de santos e anjos da glória de Deus. Tenho certeza que és um profeta, guiando um povo ao reino do céu. Sempre ensinaste a viver na luz do nosso amado e Senhor Jesus. És a expressão de amor e alegria, me ensinas a crer na Virgem Maria. És a expressão de amor e alegria, me ensinas a crer na Virgem Maria. Agora eu confio ainda mais no teu poder, querido primaz. Muito bem, prezados irmãos. Este hino nos traz algumas afirmações que
cabem profundas reflexões e meditações. Por exemplo, ninguém vai mudar a minha fé. Ótimo. Maravilhoso. Ninguém, nada vai mudar a minha fé. Porque eu sei quem tu és. Irmãos, nesta afirmação, eu sei quem tu és, precisa haver coerência nesta afirmação. Se realmente, se de fato eu sei quem é o irmão Aldo, eu jamais me desviaria da sua doutrina e de seus pedidos por saber quem ele é. Então, eu deixo aos irmãos esta pergunta. Você, o senhor, a senhora, realmente sabem quem é o irmão Aldo? Se você soubesse de fato quem é o irmão Aldo, você não iria ali, nem lá e nem acolá. Se você soubesse realmente quem é o irmão Aldo, você teria um comportamento diferente por saber quem ele é. Então, por isso que eu disse aos irmãos que nessa afirmação, eu sei quem tu és, não só pelo fato de saber que o irmão Aldo é um santo, que ele viveu aqui nesta terra por muitos anos, militou aqui, realizou um ministério muito bonito, realizou milagres extraordinários. Não é somente isto, eu sei quem tu és, eu conheço o irmão Aldo, a história do irmão Aldo. Mas eu preciso, conforme falaremos mais adiante, cumprir com os mandamentos do irmão Aldo para que, de fato, eu possa dizer e afirmar, eu sei quem tu és. Irmãos, nós já estamos nos avizinhando da data da coroação do nosso santo e querido irmão Aldo. Daí nós estarmos nessas reuniões que antecedem àquela data, cantando hinos, meditando, refletindo na vida, na história do nosso santo e querido irmão Aldo, do nosso grande líder, que passou por nossa vida e pelo nosso caminho. Então eu quero apresentar para os irmãos a mensagem desta oportunidade, para que possamos refletir sobre este santo magnífico, sobre este homem mágico que passou por esta terra, fez uma linda história, um lindo ministério, deixou marcas profundas em nossas vidas. Neste homem que foi a razão de estarmos aqui hoje, porque ele estendeu a sua mão para nos salvar. Então a palavra diz assim: o santo irmão Aldo, profeta do Senhor, sucessor do Consolador e primaz apostólico.
O santo irmão Aldo foi escolhido e preparado pela Santa Avó Rosa com a aprovação de Deus o Pai para ser seu porta-voz, à semelhança dos profetas do passado. Enquanto viveu entre nós, ouviu a voz de Deus. Vejam, irmãos, que coisa interessante. Ouviu a voz de Deus e conduziu a Igreja Apostólica, ensinando o caminho da paz, do amor e da libertação das amarras deste mundo. Com dedicação e zelo, aconselhava, fortalecia a fé e oferecia alento às almas que buscavam sabedoria divina para vencer as adversidades da vida. Com amor, justiça e benevolência, arrebanhou preciosas almas para Deus o Pai, cumprindo a função de pastor anunciada por nosso Senhor Jesus. Palavras registradas em São João 10:16. E haverá um só rebanho e um só pastor. Por sua honra e mérito, contou com a colaboração dos santos apóstolos e dos profetas do passado, entre eles Moisés, Elias e Daniel, que considerava grandes companheiros e cuja presença espiritual revelou em diversas ocasiões à igreja. Assim, exerceu seu ministério como profeta do tempo presente, representando entre nós o poder de Deus e de seus santos. Foi o porta-voz do Consolador prometido por Jesus à Santa Avó Rosa, cuja missão era revelar os mistérios dos céus, esclarecer a verdade dos ensinamentos do Divino Mestre e ensinar regras de elevada moral e conduta, santificando a alma daqueles que crescem e se esforçassem por viver como verdadeiros filhos de Deus. Cumprindo fielmente sua missão, porém, gloriosa missão, no tempo determinado e conforme os desígnios de Deus, ou seja, conforme os planos de Deus, conforme os propósitos de Deus, o Pai e de seu Divino Espírito, o irmão Aldo encerrou sua vida na terra. Irmãos, esta é uma frase carregada de tristeza. O irmão Aldo encerrou sua vida na terra. Tudo o que nós não queríamos, tudo o que nós não esperávamos. Por quê? Porque aprendemos a amá-lo e a tê-lo como um pai, um herói. Ele era a nossa fortaleza, nosso abrigo, nosso amigo, nosso companheiro de todas as horas. Mas, conforme os desígnios de Deus, o irmão Aldo encerrou sua vida na terra. Seu espírito foi conduzido ao céu para integrar e ampliar por toda a eternidade o cortejo celestial. Irmãos, e nesse propósito de amar, de gostar e de ter o irmão Aldo como o nosso apoio, a nossa estrutura,
a nossa base, a nossa fortaleza, nós nos esquecemos de um detalhe muito importante. Nós nos esquecemos que ele não era imortal. Por isso, o choque, o sofrimento, por isso a angústia, a tristeza e a dor na sua partida. Ele era tão presente, tão vivo na nossa vida, na nossa família, na nossa história de vida, no nosso ministério, que nós nos esquecemos que um dia ele partiria para os céus. Nós, apostólicos do Consolador, cremos que o irmão Aldo é vitorioso e foi coroado diante da corte celestial como um santo de grande poder e glória. Confiamos que continua em espírito, intercedendo junto ao Pai em favor dos fiéis, amparando-os em sua jornada cotidiana e encaminhando almas para o reino do céu, exercendo a função de pastor anunciada por Jesus. Também nós acreditamos que o irmão Aldo participa da corte celestial, isto de forma ativa, na realização das obras do Consolador prometido pelo Divino Mestre. Reconhecemos as funções que o santo irmão Aldo exerceu aqui na terra, aqui nesta igreja apostólica. Profeta do Senhor, sucessor do Consolador e primaz apostólico. Somente uma pessoa dotada de virtudes divinas e escolhida especialmente para essa missão e guiada pelo céu, poderia desempenhar tantas atribuições simultaneamente ao longo do seu ministério. Por isso que nós afirmamos, o irmão Aldo realmente foi um herói aqui na terra. Apesar de sua grandeza, vejam bem, apesar de sua grandeza espiritual, o irmão Aldo sempre se manteve simples, humilde, jamais se vangloriando do que representava na terra ou diante de Deus o Pai. E em respeito à sua humildade, passamos a denominá-lo simplesmente Santo Irmão Aldo em nossas orações e também em nossos louvores, clamando por sua intercessão diante da Santa Vó Rosa e do poder celestial. Assim, procedemos sem exageros, sem fanatismo ou intolerância, confiando que ele recebeu no céu todas as glórias merecidas por sua vida justa e dedicada à obra de Deus. Somos profundamente agradecidos a Deus o Pai e ao poder celestial pela vida, pelo ministério e pelo galardão concedido ao santo irmão Aldo. E como povo apostólico, seguimos firmes, conscientes da honra de termos contado com a presença física da Santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo em nosso meio, santos que continuam a amparar a nossa vida e a proteger esta igreja, a obra de Deus consolidada e reconhecida nos céus. Devemos expressar nosso reconhecimento pelo trabalho incansável que o Santo Primaz realizou entre nós, pelo progresso espiritual e material da igreja sob o seu governo
e pelo trabalho que continua a realizar em espírito, mantendo esta obra ligada aos céus. Muitas vezes, assim como ocorria com a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo era levado em espírito aos céus para receber orientações divinas sobre a santificação do povo, sobre a salvação, as curas e a condução da igreja, livrando-a do pecado e dos erros doutrinários. Querido irmão Aldo, a nossa gratidão e reverência pelo glorioso ministério que exerceu e continua a exercer. Pedimos que conceda a sua preciosa bênção a todo o povo apostólico e a todos os humildes de coração, para que haja paz, felicidade e prosperidade entre todas as famílias. Muito bem, prezados irmãos. Aqui está uma mensagem muito profunda, muito importante, nos trazendo à memória a vida do nosso querido Primaz. E neste momento eu quero chamar a igreja para a reflexão de alguns pontos importantíssimos para a nossa vida, para a vida e para a história da igreja em relação ao ministério e à vida do Santo Irmão Aldo. Prezados, nós temos o conhecimento que o irmão Aldo é santo, que ele é o sucessor do Consolador, que ele viveu aqui na terra, que ele realizou milagres, que ele realiza milagres, que ele é vivo e que ele está presente entre nós. Agora, nós precisamos, prezados, meditar séria e profundamente o que fazer e como proceder para manter vivo o legado deste santo profeta de Deus. Irmãos, manter vivo o legado, manter vivo a história do nosso santo e querido irmão Aldo, do nosso líder, não é o suficiente apenas lembrar do seu nome, Santo Irmão Aldo. Não é o suficiente apenas lembrar do seu nome. Exige, prezados irmãos, perseverar, exige praticar, exige transmitir seus ensinamentos de forma contínua. Essa é a nossa missão. Essa é a missão dos obreiros, dos pastores, coristas, músicos, regentes, diaconisas, obreiros e membros. Esta é a missão desta igreja apostólica: eternizar o legado daquele que foi o nosso líder, daquele que lutou, daquele que batalhou, daquele que, à semelhança da Santa Avó Rosa e de Jesus, derramou o seu sangue para manter esta igreja viva e bem de pé, e para trazer cada um nas suas mãos, nos seus braços, e transformar a sua vida, transformar a sua família, e colocá-los, ou nos colocar em condições meritórias diante do Pai, diante da Santa Avó Rosa. Foi este o trabalho do nosso querido irmão Aldo: lutar para que nós chegássemos no lugar que Deus sempre esperou que nós estivéssemos, vivendo uma vida consagrada, uma vida piedosa, uma vida de santificação, uma vida de santidade, servindo com amor, lealdade e pureza, e conservando e preservando
os seus ensinamentos. Irmãos, então como proceder? O que fazer? Como agir para que este legado seja eterno? Compreendam, prezados irmãos, que o legado só permanece vivo quando ele é vivido. Eu repito, o legado só permanece vivo quando ele é vivido. E o irmão Aldo nos ensinou como viver, como proceder em todos os aspectos da vida. E viver o que o irmão Aldo ensinou é a forma mais autêntica, é a forma mais real de honrar o seu santíssimo nome e de honrar o seu ministério. Irmãos, o apóstolo São Paulo escreveu, e São Tiago registrou, no capítulo 1, versículo 22, dizendo assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, prezados, compreendam bem, quantos de nós, quantos pastores, quantos irmãos que conviveram com o irmão Aldo, tiveram até uma certa amizade com ele? Quantos carregam em sua bagagem, em sua memória, histórias, testemunhos, situações vividas com o irmão Aldo, momentos lindos, maravilhosos, viagens? Quantos se orgulham em dizer: eu sei muitas histórias, eu sei muitos fatos da vida do irmão Aldo, eu tive o privilégio de estar ali com ele, lado a lado. Mas, prezados, conforme o apóstolo São Paulo explica, não sejam apenas ouvintes, mas também praticantes. Então, conhecer a história do nosso líder é muito bom, nos traz força, revigora o nosso ânimo e a nossa fé, mas também praticar o que ele ensinou é o mais importante. Praticar a sua palavra, os ensinos, os seus pedidos, as suas solicitações, os seus apelos, e seguir no caminho que ele apontou, sem se desviar dele. Irmãos, mais algumas ações que nós podemos tomar para manter vivo o legado desse santo de Deus. Documentar os seus sermões. Ora, isto nós somos provas vivas. Em todas as reuniões da igreja, nós temos à mão este documento, Boletim Interno Oficial, com palavras do irmão Aldo, ensinamentos, doutrina, disciplina, orientações, lições de vidas. Irmãos, e não importa a data, da mensagem, porque às vezes alguém contesta de quando em vez, mas uma mensagem de 2017, uma mensagem de tal data, irmãos, a palavra do irmão Aldo é sempre real, é sempre atual. Esqueçam a data e abracem o conteúdo, abracem as lições, as orientações que com amor ele sempre nos deu. E a direção da igreja continua demonstrando esse apreço, esse carinho para com as palavras
do nosso santo e querido irmão Aldo. E também suprindo as nossas necessidades, porque nós somos carentes da palavra, da orientação, do guia, da direção, ainda do nosso líder, mesmo estando somente em espírito. Mas está vivo em nossos corações, nos ajudando a vencer as lutas de cada dia. Irmãos, outra forma de mantermos vivo o nome do santo irmão Aldo, o seu poder e o seu ministério, é na divulgação dos testemunhos. Milagres extraordinários, milagres importantes que o irmão Aldo realiza, que são divulgados no programa Hora Milagrosa. O seu testemunho de fé, o seu testemunho de vida, os livramentos que o irmão Aldo a cada dia te dá e te proporciona. Nos contem, relatem, escrevam para a sede da igreja, para a direção da igreja, porque o seu testemunho, a sua história de vida, poderá trazer muitas e muitas almas para o nosso meio. Irmãos, mais uma ação importantíssima que nós precisamos tomar e sempre para mantermos vivo o nome, o ministério e a história do irmão Aldo para as próximas gerações. É algo que nós já praticamos. Por isso eu falo diretamente aos compositores, aos regentes, aos músicos e aos coristas. Irmãos, todos sabem, e é provado cientificamente, que a música é um combustível premium da memorização. Então, pela música, pela letra de um hino, nós gravamos, guardamos, memorizamos. Por exemplo, a história dos profetas, a história, a vida de Jesus, a vida da Santa Vó Rosa e agora a vida do santo irmão Aldo. Por isso, senhores músicos e compositores de toda a igreja apostólica, se empenhem em publicar hinos inspirados pelo próprio santo irmão Aldo, hinos para contribuir na divulgação, na proclamação do seu nome, e para que as próximas gerações também possam crer e possam saber e conhecer a história do santo irmão Aldo pela sua música, pelo seu hino e pelo seu ministério. Irmãos, isto está provado nas Sagradas Escrituras, no livro de Deuteronômio, aliás, é o 5º livro do profeta Moisés, lá no capítulo 31 e versículo 22. Só para recordar, os irmãos sabem da história, mas é só para recordar, quando Deus chamou Moisés e disse: Moisés, eu quero que você escreva um hino contendo os meus ensinamentos. E treine, ensaie este hino com os filhos de Israel. E que este hino se transforme em um hit. E que eles gravem, que eles memorizem o que eu tenho a lhes dizer por intermédio deste hino. Então é uma prova que os hinos apostólicos nos auxiliam em muito na nossa fé, no nosso amor e em manter este legado, manter vivo o nome do nosso santo e querido irmão Aldo. Por isso, aqui na sede, nas suas congregações, vamos cantar mais
hinos em números maiores falando do irmão Aldo, falando do ministério desse santo glorioso de Deus, porque ele merece a minha, a sua, a nossa homenagem por tudo que ele fez, por tudo que ele foi e por tudo que ele representou na nossa vida. Por isso, prezados irmãos, nesta oportunidade, eu quero deixar esta reflexão a toda a igreja, para que reflitamos séria e profundamente que o legado precisa ser vivido. O legado precisa ser vivido. Por isso, vamos abrir os nossos corações, entregar a nossa vida nas mãos desse santo glorioso de Deus. Os irmãos acabaram de cantar. Eu confio ainda mais. Cada dia que passa, cada milagre, me leva a confiar ainda mais neste santo poderoso de Deus. Irmãos, então, como um presente de gratidão, o irmão Aldo quer o seu coração. O irmão Aldo quer, irmãos, ver todas as famílias unidas, vivendo uma vida consagrada, uma vida de obediência, porque como um pai, ele sempre apontou o caminho certo, ele sempre apontou o caminho do bem. Irmãos, o mundo não está fácil. Nós estamos vendo, irmãos, com os nossos próprios olhos, quantas mortes, quantas pessoas perdem as suas vidas, pessoas próximas de nós, isto todos os dias. Irmãos, é uma coisa muito séria. É uma coisa que é algo que deve nos chamar para uma reflexão muito profunda. Meu Deus, santo irmão Aldo, que mundo é este? Me livra a cada dia, me livre todos os dias. Lembre-se disso, irmãos. Quando o senhor, a senhora, sai de madrugada para trabalhar, o hino que os irmãos cantam nos fala, o inimigo fica de longe me olhando. Lembre-se que o senhor precisa, a senhora precisa da proteção do irmão Aldo. O seu filho, a sua filha, a sua mocinha, a sua jovem, quando sai para o trabalho, quando sai para a escola, ela precisa de uma proteção. Ela precisa ser guardada. Eles estão longe dos seus olhos. Então eles precisam de uma proteção. É o irmão Aldo que dá essa proteção. É o irmão Aldo que dá essa cobertura. É o irmão Aldo que nos envolve como uma cápsula. E estamos ali dentro, protegidos pelo abraço desse santo de Deus. Quando o Senhor pega o seu veículo, o seu caminhão, a sua carreta, para fazer uma longa viagem, você sabe e conhece o início, mas não conhece o fim daquela viagem. Com o irmão Aldo ali ao seu lado, você tem certeza do início e do término. Por isso, prezados, a partir desta data, a partir desta comemoração, ou dessas comemorações, por que não a partir de hoje? Porque hoje é dia de salvação.
E amanhã, o que será? Então, irmãos, faça uma profunda reflexão. Como está a sua relação com o irmão Aldo, com este santo profeta? Procure se aproximar mais dele, pela fé, pela oração. Irmãos, e é real, é uma realidade. A sua vida vai mudar, a sua família vai ser mais unida, o seu trabalho vai ser mais abençoado, a sua empresa vai ser mais abençoada, a união no seu casamento vai ser diferente, a união na família, o progresso, a felicidade, a saúde, tudo muda com a bênção deste santo, com a bênção deste profeta de Deus. Não duvidem, irmãos, jamais não duvidem. E eu encerro com as palavras do boletim. Querido e santo irmão Aldo, nossa gratidão e reverência pelo glorioso ministério que exerceu e continua a exercer. Pedimos, conceda a sua preciosa bênção a todo o povo apostólico, a todos os humildes de coração, para que haja paz, felicidade e prosperidade em todas as famílias. Amém. Irmãos, eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença daqueles que nos visitam e também agradeço aqueles que nos acompanharam pela internet. Agradeço a presença dos pastores, presença de diaconisas e obreiros, também o trabalho do coral foi muito lindo, foi muito importante, contribuiu de forma imensa para a nossa reflexão. Portanto, muito obrigado aos que cantaram, aos que tocaram e aos que regeram. E que a Santa Avó Rosa abençoe a todos. Nós vamos então passar agora para o momento da oração. E eu peço que os irmãos se posicionem em pé para nós cantarmos o hino intitulado O Espírito Santificador, de número 84. O Espírito santificador,
Vamos orar por alguns instantes, sempre lembrando que o irmão Aldo está presente. Amém, irmãos. Vamos cantar agora o hino de número 120, Louvor aos Céus. A ti, ó Pai celeste, a Cristo Jesus Salvador, ao Divino Espírito, honra, glória e louvor. A Virgem Maria Santíssima, ao Santo Consolador, a todo poder celeste, Vamos orar para finalizar. Ó querido, amado e adorado profeta, santo irmão Aldo, neste momento os nossos mais sinceros e profundos agradecimentos por esta brilhante oportunidade que o Senhor nos proporcionou de nos reunirmos aqui na sede da igreja, nesta reunião poderosa de quinta-feira, realizando mais uma reunião. Irmão Aldo, nós sentimos de verdade a presença do Senhor. Por isso, muito obrigado pela honra da tua presença e pela presença da Santa Avó Rosa, do Espírito de Deus, da Virgem Maria, de Jesus e de milhares de anjos. Santo Primaz, e ao finalizar esta santa reunião, eu peço que o Senhor faça com que cada coração guarde no profundo da alma o que ouviram e procurem praticar, para que o nome do Senhor seja representado na rua, na escola, na condução, em casa, aonde for preciso estar um apostólico, que eles representem o teu nome e que carreguem o legado, os ensinamentos, tudo aquilo que o Senhor nos deixou. Querido Primaz, eu sei que o Senhor já está atendendo às nossas orações, porque o Senhor é o médico desta família apostólica. O Senhor sabe aonde dói. O Senhor sabe qual tecido, qual célula do nosso corpo, qual órgão do nosso corpo que precisa de uma restauração. Irmão Aldo, nós cremos e acreditamos. O Senhor é o médico desta família apostólica e pode curar, em nome da Santa Avó Rosa, em nome de Deus e de Jesus. Também, pelo poder glorioso que o Senhor exerce, o Senhor pode unir cada vez mais os casais, unir cada vez mais as famílias, unir cada vez mais a igreja, nesta fé viva e poderosa, para que juntos possamos proclamar o teu santíssimo nome e te glorificar eternamente. Santo Primaz, aqui nesta caixinha de oração, encontram-se diversos nomes. O Senhor sabe
quem são essas pessoas, uma por uma, aonde elas estão, o que elas estão fazendo e do que elas estão necessitando. Por isso eu rogo a misericórdia do Senhor para elas neste momento. Acompanhe a todos até os seus lares, livrando-os de males e perigos, dando um feliz regresso e uma boa noite, e que possamos ter, Santa Avó Rosa, sempre esta grande responsabilidade de carregar no nosso coração o teu nome, o teu legado, a tua história e o teu ministério. Amém.